Até né? pegando um gancho nisso que você está falando, o impacto da crise do coronavírus em Terra Boa está sendo muito, muito, muito forte. Isso porque a prefeitura tem uma saúde financeira muito boa, mas, por exemplo, se a gente pegar a parte de empregos, né, o déficit de emprego para o final do ano deve ser 700, 800 postos de trabalho. Então, o próximo prefeito ele já vai ter que encarar essa tensão, assim por assim dizer. Nós tivemos um aumento populacional, que depois até nós vamos falar sobre isso em Terra Boa, e já temos aí a questão dessas empresas, indústrias que fecharam, Restock nós sabemos que está numa situação não muito boa, que esperamos que melhore, né? E outras empresas do ramo de confecção. O que você tem em mente em fazer para tentar reduzir o impacto do desemprego em Terra Boa? Como que você pretende talvez articular para trazer empresas para o município? Você conseguiu pensar em algo assim que pode falar? O Elton, sim, eu pensei. E, na verdade, a gente falou aqui da questão da manutenção de tudo isso que o Valtinho fez. Agora, o grande desafio do sucessor é exatamente essa. Sim, eu também É a acredito. gente resgatar a empregabilidade, né, o número de empregos. Isso não é terra boa, isso aí é o mundo, é o Brasil, é o estado do Paraná. E como nós vivemos em uma economia globalizada, tudo está conectado. Está tendo problema no Brasil, a gente vai ter aqui também em proporções, né, talvez diferentes, mas enfim, o maior desafio, Elton e os ouvintes, é esse, a geração de emprego. Como eu trabalhei no Banco do Brasil, a gente sempre atendeu grandes empresas, né, desses clientes que eu mencionei aqui, das agências que eu trabalhei, Cascavel, Maringá, Campo Mourão. Então a gente vai ter que trabalhar, e eu já iniciei isso, isso aí eu tenho que compartilhar também. Eu sou otimista, eu sou determinado, e a gente tem que olhar lá para frente. E o seguinte, se essa for a vontade de Deus e da nossa população, a gente não vai começar a trabalhar em janeiro. Ah, janeiro tem um resultado, então já estou fazendo isso. Então, o que, que eu fiz? Comecei a contactar alguns amigos, empresários de outra cidade, que quando a gente atendia, né, nessas praças que eu falei, eles já falavam de abrir filiais em outras cidades, né? E aí liguei para eles e disse: olha, eu estou me colocando à disposição da minha cidade como pré-candidato, e como você havia mencionado que tinha interesse em abrir uma filial ou uma parte da sua empresa em outra cidade, eu quero oferecer a minha cidade, a nossa cidade, para que você venha instalar a sua empresa aqui. Então, a gente já iniciou algumas reuniões. Então, nós temos que trabalhar o seguinte: manutenção do que a gente já tem, certo? E conquista de novas empresas Sim, para sim. para o nosso município. Até a gente tinha conversado já informalmente, um pouco antes de começar a entrevista, e você disse que já vinha alertando há algum tempo sobre isso. E percebe-se, né? Agora, algumas empresas que já estavam em uma situação um pouco delicada antes da pandemia, nesse momento acaba se consolidando o deficitário, né, de que Sim. está em dificuldade financeira, e a gente não tem como saber se elas vão voltar a trabalhar ou não, né? Então, como você falou, eu não sei precisar exatamente quantos empregos vão estar a ser preenchidos, né? Quantas pessoas vão estar desempregadas até o final do ano ou ano que vem, mas o nosso empenho já é nesse sentido, de investir na geração de emprego. Manter as empresas que nós temos e ir ao mercado, ir às outras cidades, buscar novos investidores e mostrar o potencial da nossa cidade, né? Só para a gente entender, então, né, para os nossos telespectadores conseguirem acompanhar aqui a nossa linha de raciocínio. Então, pelo que você está falando, você já deu início nessas negociações. Você já está conversando com empresários para tentar essa possibilidade de trazer ou a empresa ou parte dela para o município. Então, você já iniciou esse bate-papo com esses empresários? Eu já iniciei porque é o seguinte: administrador, ele não pode deixar para tomar uma decisão ou para começar uma ação quando surge um problema. Ele já tem que se antecipar. Então, eu estou imaginando o seguinte: ceteris paribus, né, uma expressão que tem em economia, é o seguinte: se todas as demais variáveis forem mantidas constantes, né, e a gente não tem como prever se vai ter ou não, né, mas vamos supor, se eu for eleito prefeito, se essa for a vontade da população, porque agora a gente é pré-candidato, tem que Sim. lá a gente já tem coisas entabuladas agora, mesmo porque quando você inicia uma negociação para que venha uma empresa para o município, ela já não vem no mês seguinte. Sim, Né? Isso tem aí um ela vai fazer um período, né? planejamento, tem um período de maturação.
Sim. Então, por isso que a gente já está iniciando isso agora, essas conversas, falando da nossa cidade, da qualificação da nossa mão de obra, porque se nós temos aqui a Restock, a GT Foods, nós temos aqui, e várias outras empresas, é porque o nosso povo é trabalhador. E o melhor programa de saúde que existe, o melhor programa social que existe é o emprego. Sim. A pessoa gosta de ter a dignidade de ter o emprego dela, de no final do mês receber o seu salário, pagar as suas despesas, fazer a sua compra do mercado. Isso é o que todo cidadão almeja. Então, nesse sentido, eu já iniciei, né, já essas conversas no sentido de atrair novos investidores para o nosso município. E sou Legal. muito otimista. Sou muito otimista, porque a crise ela vai passar. A gente não tem como prever exatamente em que momento que isso se finaliza, né? Mas a crise vai passar. O nosso país e o mundo ele vai voltar à normalidade. E as empresas vão se recuperar. O próprio governo federal está adotando as medidas. Você acompanhar as entrevistas do Paulo Guedes, que é o ministro da Fazenda, ele está falando já das ações que estão sendo feitas, das que vão ser feitas no pós-pandemia. Sim. Os governos de outros países já estão pensando nisso. E como o Valtinho também já está pensando e articulando. E a gente tem que dar o segmento.